Hoje eu vejo gente desistindo com 20 anos. Hoje eu vejo gente chorar com 25. Hoje eu vejo gente aos 30 falar: minha vida tá difícil, não sei se eu consigo, mas vem cá em casa, tô precisando conversar. Um fraco conversando com outro fraco. Aquele que não se fortalece enfraquece a energia do fortalecido. É um bando de gente que não tem condição alguma de ajudar um ao outro. Tá dois caídos trocando ideia. Não vai resolver. Qual foi a sua virada de chave? Diogo Santos, a minha virada de chave foi aos 7 anos de idade, Diogo. Por que aos 7 anos de idade, Rick? Porque eu não tinha acesso à carne. Porque eu estava no caos da miséria. Eu cheguei na escola, perguntei o que era carne e eles riram de mim. Naquele dia eu determinei que eu ia comer carne. Naquele dia, aos 7 anos de idade, eu determinei: peraí, vocês não vão rir de mim, não. Eu não aceito esses risos aí, assim, com essa facilidade que vocês estão imaginando. Naquele dia eu voltei para casa e perguntei à minha mãe o que eu tinha que fazer para comer carne. Minha mãe me contou que eu tinha que ter dinheiro, e tendo dinheiro eu podia comprar qualquer coisa, inclusive carne. E aí, para ter dinheiro, eu tinha que trabalhar. Naquele dia minha mãe falou: agora sim. Ela virou dentro de mim, ela me contou o segredo da parada. Era só trabalhar, ter dinheiro e comprar o que eu queria, só isso. Era só fazer isso. Uma criança ouviu e pegou a visão. Ah, não, então o jogo é: se eu quero ter X coisa, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso de trabalhar. Então é só eu trabalhar, ter dinheiro e ter X coisa. Resolveu, é simples. Tá, mas trabalhar com o quê? Para quem? 7 anos de idade, ninguém vai me empregar, é? Mas como Deus não pega os capacitados, Ele pega os dele e capacita. Esse Deus falou: aí se você plantar uma horta, hein? Uns pés de alface, umas couves, uns almeirão, cultivar essa parada, colher e ir pra rua vender. Será, jogador? Bom, não sei, só tô dando uma dica aí. Pega essa informação, faz o que você quiser com ela. Fui eu plantar minha horta aos 7 anos de idade, Diogo. 7 anos, plantei minha horta, cultivamos, colhi e fui pra rua. Alface, couve, almeirão, alface, couve, almeirão, consegui vender. Fui ao açougue, falei: você me dá 1 quilo de carne? O cara me deu 1 quilo de carne, falei: opa. Então o que a minha mãe falou era verdade. Se eu quiser ter uma determinada coisa, é só eu ter dinheiro. E para eu ter dinheiro, é só eu trabalhar. Então eu vou começar a trabalhar todo dia, para ter dinheiro todo dia, para comprar o que eu quero. Não, deu bom. Fechou, ninguém me para mais não. Acabou. Foi ali, Diogo. Ali que eu entendi o jogo. Trabalhar, ter dinheiro. Trabalhar com o quê? Com vendas. Tudo é venda. Essa toalha precisa ser vendida, essa escova precisa ser vendida, esse controle remoto precisa ser vendido, essa caneta, essa bolsa, esse livro, tudo precisa ser vendido, tudo, literalmente tudo precisa ser vendido. Aí eu comecei a vender. Só que não adiantava eu vender essa caneta no lugar que eu vendia alface, porque lá as donas de casa precisavam de alface, não de caneta. Não adiantava eu vender esse controle dessas cortinas aqui de cá, que eu nem sei como que é o nome disso aqui. Você aperta o controle, abre tudo, né? Você viu? Eu nem sei como é que é o nome dessa cortina. Na verdade, eu nem lembro. Mas aí eu tive acesso, eu descobri que isso aqui era o melhor que tinha dessa parada. Aí eu fui ter essa parada. Não adiantava eu querer vender isso aqui lá onde eu vendia alface. Não era procura. Isso aqui eles não iam comprar lá. Aí eu descobri que lá a procura era alface. E junto com a procura que era alface, eu descobri que quem vendesse alface naquele lugar, quem oferecesse alface naquele lugar, teria a possibilidade de viver de venda de alface naquele lugar. E aí eu descobri um negócio chamado lei da oferta e da procura. Aí eu comecei a perceber o que o povo procurava naquele lugar e comecei a ofertar o que o povo procurava naquele lugar. Aí eu descubro que tinha outras pessoas que ofertavam aquela mesma coisa naquele mesmo lugar. Aí eu descobri que eu tinha que ter um diferencial dentre todas as outras pessoas que ofertavam aquela mesma coisa naquele mesmo lugar. Aí eu comecei a ser um cara que vendia alface de maneira diferente, que oferecia alface de maneira diferente. Isso uma criança, tá, Diogo? Uma criança. E aí eu fui descobrindo os segredos da parada, fui desvendando os segredos da parada e resolvi viver de venda. Outra coisa muito importante, Diogo, foi suportar o processo. 40 anos de anonimato, 4 décadas. Hoje eu vejo gente desistindo com 20 anos. Hoje eu vejo gente chorar com 25. Hoje eu vejo gente aos 30 falar: minha vida tá difícil, não sei se eu consigo, mas vem cá em casa, tô precisando conversar. Um fraco conversando com outro fraco.
Você já tá cheio de problema e o outro fraco vai contar, eu também tô precisando conversar. Deixa eu te contar meus problemas. Duas pessoas cheias de problema, caçando conversar sobre o quê? Aquele que não se fortalece, enfraquece a energia do fortalecido. É um bando de gente que não tem condição alguma de ajudar um ao outro. Tá dois caídos trocando ideia. Não vai resolver. Ou você se afasta de quem não está melhor do que você e vai para o lado de quem está melhor do que você e aprende o que levou aquela pessoa a estar melhor do que você para que você também crie força para sair do abismo que você entrou, ou você vai estar aí sempre afundado na parada. Fui descobrir esse negócio tudo na tora, Diego, aos 7 anos de idade. Rapaz, quando eu descobri isso aí, eu falei, agora é só trilhar essa parada. Mas e se demorar 40 anos? Ô, jogador, carne eu comi aos 7. Depois da carne eu só quero ter um quichute, porque eu andava descalço. Depois do quichute eu só quero chegar na conga, e depois da conga eu só quero chegar no All-Star. Pô, eu visto roupa usada dos meus irmãos, que compra pro irmão mais velho, passa pra irmã, depois passa pra mim. Então só quero comprar minhas camisas novas, só isso. Só quero comprar um boné, só quero ter essas coisas simples. Como eu comecei comendo pé de frango, eu só queria comer pescoço de frango depois do pé de frango, depois costela, dorso de frango, sobre, depois do pescoço, depois sambiquira, depois do dorso, depois comprar o frango inteiro, eu só queria chegar nisso. Eu só queria essas coisas simples. Só que, Diogo, eu fui tão eficaz em plantar e cultivar para colher, que a vida me deu essa colheita aqui. Então a minha virada de chave não tem a ver com o vídeo da água, ali já é fruto dos 40 anos de anonimato que eu passei plantando e cultivando para que hoje eu tivesse a vida que tenho. O vídeo da água para frente é fruto. A parada, a virada de chave tá lá aos 7 anos de idade. Virada de chave não é você virar uma chave, é você se transformar na chave. Eu descobri que eu era a chave. Aí eu fui fazer a parada acontecer. Pegou a visão, jogador? Pegou a visão? Eu falo muito disso no curso que eu acabei de lançar, inclusive, tá, Diogão? Eu, no seu lugar, dava uma passada lá, clicava na bio e comprava o curso. Me mudo de Pitangui para Belo Horizonte, para o Barreirão, depois vou para minha Vila Ventosa. Salve Vila Ventosa, meu lugar, hein? Salve Chafariz, salve 10, padaria, peixe, campo, volta dos alemão, salve rotatória, salve meu povo da Vila Ventosa, oeste de Belo Horizonte. Me mudo para Vila Ventosa, de lá me mudo para Piabetá e de Piabetá me mudo para o Rio de Janeiro. Eis-me aqui fazendo essa live. O povo fala, a virada de chave dele foi o vídeo da água. Não, jogador, ninguém dá um tapa na mesa daquele, ninguém dá um tapa daquele na mesa sem estar preparado. E se der um tapa daquele na mesa sem estar preparado, não se sustenta de pé quando a multidão olhar para você a partir do tapa que você resolveu dar na mesa. Não funciona assim. A minha virada de chave foi aos 7 anos de idade. E a coisa mais importante, após, não, aí no caso não é após, é pós, né? A coisa mais importante, pós virar a chave aos 7 anos de idade, foi suportar o processo dos 7 anos de idade até os 40 anos de idade. E eu, como não acredito em coincidência, dos 7 aos 40, dão 33, idade de Cristo. Josué 14, versículo 7. Tinha eu a idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei o que sentia no coração. Versículo 8. Antes de ir para o 8, eu vou para o 7, voltar no 7. Nas areias de Copacabana, eu me ajoelhei e relatei a Deus o que eu sentia no coração. Virei para Deus e falei, pô, meu Deus, é o seguinte, eu vim vender essa água aqui, mas vamos trocar essa ideia aqui. Tem 40 anos. O corpo já sente as marcas da caminhada. A força já não é mais a força de quando eu tinha 18. Acabaram de me chamar de lixo da cidade onde eu saí, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aquela mensagem de 11 de março de 2017, ao meio-dia, 58 segundos, 58 minutos e 56 segundos. Quase me destruiu. Tô todo lenhado, mas tô aqui para tentar novamente. Tô relatando pro Senhor que ainda tem vida aqui. Eu percebo que o pulso tá pulsando, o coração tá batendo, o pescoço tá mexendo. Tô vivo, tô vivão. Tô aqui nessa Copacabana. Tem vida aqui. Mas vou falar com o Senhor, tá difícil a convivência, tá difícil a caminhada, tá? Vou subir, vou entrar nessa selva aqui, vou dar o meu melhor, mas tá difícil a caminhada. Vê pra mim aí.
Versículo 7. Tinha eu, a idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de casa de Barné para espiar a terra, e eu relatei o que sentia no coração. Areia de Copacabana, eu sentado conversando com Deus, ajoelhado conversando com Deus. Versículo 8. Porém, os irmãos que vieram comigo se desprenderam, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, depois de ouvir o que eu falei, certamente a terra que pusesse os seus pés será sua, por herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor. Eu não acredito em coincidência. É claro que eu não vou dizer que aquele versículo, aquela passagem de Josué 14, versículo 7 ao 9, foi escrito para mim. Mas com o nível de fé que eu tenho, eu vou te dizer que é coincidência demais. Eu chegar naquela areia aos 40 anos de idade, eu ler logo esse versículo, eu relatar como estava meu coração para Deus, e eu ler Josué 14, versículo 9, onde Moisés fala, certamente a terra que pisar seus pés será sua, por herança perpétua, pois perseverasse em seguir o Senhor. No caso, só falta ele dizer, certamente a areia que colocaste os seus pés será sua, por herança perpétua, pois perseverasse em seguir o Senhor. Das areias de Copacabana, eu saio para o mundo. Coincidência ou não, tudo que envolve água sempre me atraiu muito. Tudo. Para regar a minha horta em Pitangui, eu usava água. Para cultivar aquela horta, eu usava água. Eu andava com a garrafa de água dentro do carrinho que eu vendia verdura, porque eu tinha que jogar uma água em cima da verdura para ela ficar com aquelas gotas de água, ficava mais bonita. Eu me mudo para Belo Horizonte e vou para Chafariz, na Vila Ventosa, que era onde eu morava. Chafariz é água. Eu me mudo de Belo Horizonte e vou para Piabetá, morar no Novo Horizonte. Vou vender bala no trem, depois vou vender o quê? Água. Onde? Na areia de Copacabana. Água. E depois, vendendo água, um cara diz, esse neguinho que vende água, acha que pode falar de crise. E eu resolvo fazer o vídeo da água. Enquanto a água, a vida. É muito louco a minha caminhada, velho. É uma questão de fé para entender essas paradas. Você tem que ter fé demais para entender essas paradas. Só para constar, não tô falando de religião não, tô falando de fé, tá? Porque a parte mais bonita da fé não é a que eu acredito não, é o respeito que eu preciso ter pela sua. Eu respeito o seu axé, você respeita o meu amém. Ou o contrário, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Tá tudo certo se for assim. Porque tem gente do amém que não respeita gente do axé, né? Tem gente do axé que não respeita gente do amém. Aí fica disputando qual é a religião que tá certa. Não. Eu respeito o seu axé, você respeita o meu amém, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, e nós vamos seguir tranquilo a caminhada. Nada disso que eu falei aqui, citando as passagens bíblicas, está linkada a uma religião. Não. A religião divide, né? Está linkada à fé que eu tive que ter para enfrentar a adversidade. Com o nível de fé que eu tenho, meu irmão, se precisar, faço tudo novamente. É uma questão de fé. E a minha maior alegria, depois de ter plantado e cultivado, foi, por exemplo, a foto que eu fiz hoje. Proporcionar à minha mãe o prazer de viver depois daquela cirurgia que ela fez em 1985, viver até hoje, para que eu pudesse fotografar minha mãe com aquele sorriso lindo, segurando uma revista onde o seu filho está na capa. Honrar pai e mãe, ensinamento bíblico. Consegui. Eu consegui dar orgulho para o meu pai e para minha mãe. Eu consegui devolver com maestria tudo aquilo que eles fizeram por mim durante essas 4 décadas de vida. Isso não tem dinheiro que pague. O sorriso da minha mãe não tem dinheiro que pague. Ou seja, a minha virada de chave foi aos 7 anos de idade. E eu vivi para chegar naquela foto e ver o sorriso estampado do rosto da minha mãe, de tanto orgulho que ela tem do seu. Eu sou muito grato a Deus por conseguir linkar todos esses pontos assim através de uma pergunta, cara. Eu sou muito grato pela memória fotográfica, eu sou muito grato pela fé, eu sou muito grato a Deus pelo resultado, pelo que eu aprendi. Eu sou muito grato a Deus. Muito grato. Muito grato a Deus por tudo isso. É forte essas coisas que eu falo, né? Tá maluco o jogador. Essas paradas que eu falo aqui é meio forte, tá doidão. Entendeu, Diogão? Diogo Santos, qual foi minha virada de chave? Foi essa aí.